Tudo bem, Emílio? Boa noite. Prazer falar com você. Você pode falar com relação a esse jogo, o que você viu o Atlético hoje e a avaliação da partida de hoje da equipe? Isso a gente poderia ter tido uma... Bruno, live já ao vivo com a cartela sem áudio, tá? Rápido, a palavra rápida até na realidade do campo que a gente encontrou, que é um campo bem rápido, e os jogadores deles também têm uma capacidade de ataque bastante. Então, fazendo uma correlação, uma leitura rápida para a situação rápida que o jogo estava pedindo. E aí a gente teve algumas dificuldades no primeiro tempo. E a partir do segundo tempo a gente teve os ajustes e a gente se encontrou melhor na partida. E hoje a gente chega a um pensamento que a gente poderia ter saído de empatar no mínimo com um empate. Aí teria sido uma coisa mais justa em relação ao jogo. Mas agora o brasileiro não dá tempo da gente ficar se lamentando. A gente agora vai para o nosso domínio, que a gente teve, desde a nossa chegada ao Atlético Goianiense, a gente tem tido partidas muito boas, a gente tem sido soberano no nosso olho, e a gente consiga trazer o mando do campo a nosso favor e a gente começar a retomar as vitórias para a gente entrar no mais alto da tabela que a gente pretende aí durante a competição. Vamos seguir aqui a cooperativa. Obrigado. Meia-noite e 5, a demora danada da assessoria de imprensa, mas a gente vai colocar aqui de novo a sequência da entrevista do técnico, né, da equipe do Atlético, técnico interino do Atlético. Tá me ouvindo, Emílio? Alex, pode começar. Vamos lá, Felipe. Ok. Tá bom. Boa noite, Emílio. Felipe André, da Rádio Bandeirantes. Emílio, eu gostaria de te perguntar aonde que você entende que o Atlético mais apresentou dificuldade nessa segunda derrota na Série A. Boa noite. Boa noite, Felipe. O início da partida, ou seja, um primeiro tempo da gente não foi um primeiro tempo que a gente esperava, né? E a partir da volta do intervalo, a gente conseguiu retomar a nossa situação de ter mais a bola, de circular mais a bola, de tentar jogar a fase de organização organização ofensiva. E a gente conseguiu isso no segundo tempo. No primeiro tempo a gente teve dificuldade, a gente criava a situação de tentar pressionar o time do Botafogo, essas bolas eram espirradas e esses jogadores que estavam à frente, eles uma linha de 4 à frente, eles conseguiam flutuar e traziam dificuldades para a nossa defesa. E no segundo tempo a gente conseguiu equilibrar isso e, ao meu modo de ver, no segundo tempo a gente poderia ter tido uma sorte melhor e conseguido ao mínimo um empate na partida. Emílio, boa noite. É a Natália. Apesar de toda aquela circunstância que foi a derrota para o Flamengo, já são 2 derrotas, né, nas 2 primeiras rodadas. É uma situação que preocupa, mesmo sendo o início do campeonato ainda? Não, Natália, não é uma coisa que a gente desejava, né? Ou seja, se você começar a observar como foi o jogo do Flamengo, como foi os nossos comportamentos, como a gente jogou contra o Flamengo, e hoje, numa realidade nova para muitos, que é um campo rápido, enfrentando uma equipe com jogadores bem velozes, a gente teve um tempo de adaptação, que eu acho que demorou no primeiro tempo, e vem para o segundo tempo, a gente joga numa situação de uma realidade, de ter tido oportunidade para no mínimo conseguir um empate, a gente acredita que essa performance, trazendo para os nossos domínios, a gente vai conseguir os resultados novamente. Não é o que a gente desejava. Preocupação no brasileiro, você não pode ter muita euforia na vitória, e você não pode também ter o desespero quando você não vence. A gente tem que levar um campeonato equilibrado, os jogadores continuarem com o efeito maior, que foi as 15 vitórias seguidas, o título, que é a confiança para a gente performar nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Emílio, o Atlético, desde que o Jair assumiu, né, desde que a sua comissão assumiu, o Atlético não perdeu jogando no Ascioli, mesmo com a derrota no Serra Dourada sendo mandante, mas não perdeu no Ascioli. Qual a importância do Ascioli, principalmente nesse momento, depois de 2 derrotas? Ou seja, fazendo uma analogia, lógico que é em outra prateleira, mas fazendo uma analogia, a gente carrega situações que a gente tem que tirar de aprendizado para a gente carregar para uma situação dos nossos domínios. O brasileiro,
Os times que têm um mando de campo forte, eles tendem a ter uma facilitação na competição. E a gente tem essa segurança do Osceola e a gente vai tentar carimbar essa situação do mando de campo. O Osceola, para a gente, é uma realidade que a gente só encontrou situações positivas. E a gente pretende que, a partir de domingo, a gente retome as vitórias, usando até o estadual, né? Como exemplo, a gente teve 2 situações desfavoráveis, e a partir dessas 2 situações desfavoráveis, a gente construiu uma sequência vitoriosa e conseguimos o título, e a gente pretende que isso aconteça também no Brasileiro, trazendo para o primeiro momento, que agora, contra o São Paulo, o nosso domínio, e a gente retome o caminho das vitórias. Emílio, a gente sabe que o Alex volta, né, de suspensão, o Maguinho também, tem o Jair. Como é que está a situação do Adriano Martins? Foi um choque de cabeça, uma situação mais preocupante, né? Mas vocês esperam contar com o Adriano para o jogo de domingo? Isso, agora é a hora da gente fazer uma coleta de dados, colher as informações que a gente tem a respeito do departamento médico com respeito ao Adriano, a partir do nosso retorno da Goiânia, e a partir dessa classificação do departamento médico, a gente vai colocar o que há de melhor possível para o jogo do São Paulo. Então, está encerrada a coletiva de imprensa do técnico Emílio Faro aqui no Newton Santos.